Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, com N, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão. Valorize a sua essência, a sua verdade. Se conecte com a sua felicidade, com a sua emoção, que eu tenho certeza que você vai ser muito mais leve e feliz. E hoje a gente vai falar de qualidade de vida, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de mentalidade positiva. O meu convidado é o palestrante Jorge Gonçalves. Bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso, tá? Uma honra estar aqui com você. Eu também estou muito feliz conhecendo o Jorge pessoalmente. A gente só tinha se falado por WhatsApp, né? Exato. E agora a gente vai se conhecer, estamos nos conhecendo ao vivo. Jorge, conta um pouquinho da sua história, como você começou como palestrante. Você estava me contando que você começou como educador físico, né? Exato. A minha primeira formação foi educação física e por ser muito falante, eu acabei conectado à comunicação, né, nessa veia. A comunicação escolhe algumas pessoas. Essa veia de comunicação, eu comecei a dar cursos ligados, naquela época, uma coisa que chamava, ninguém conhecia, musculação. Nossa! Eu fiz um dos primeiros livros desse país de musculação, era Pesos e Halteres, e isso me propiciou rodar o país falando da tal musculação. Que era novidade. Era uma novidade, enfim. Eu tinha uma disciplina numa universidade que chamava Pesos e Halteres, e aí foi difícil a gente conseguir mudar para musculação. E isso abriu as portas para eu poder ir para o mundo das academias. E aí comecei a falar das atividades comerciais nas academias, de Você marketing. também sempre teve essa visão empresarial, né? As academias abriram portas maravilhosas, porque eu treinava os professores, o time de vendas, e eles falavam para os empresários do treinamento, das suas capacidades, e os empresários começaram a me convidar para estar em atividades diferentes, salão de cabeleireiros, empresa de informática, arquitetura, enfim. Todas as áreas. Em várias áreas. Isso é muito rico, né? Muito. Eu acredito muito nessa diversidade, né? Porque a gente aprende tanto, quanto mais a gente amplia nosso leque, né? Sim. Mais a gente aprende. Sim. E às vezes a gente fica também fechado numa coisa só. Tem até um certo preconceito. Não, sou dessa área. Não posso ir para outra área. E eu acho uma bobagem enorme. A gente só ganha abrindo o nosso leque. Eu costumo me posicionar como alguém que tem um pezinho em cada atividade, né? Um especialista em generalidades. Então, entendendo um pouquinho de cada área, dá para perceber que gente é gente. Gestão foi o grande caminho que foi. É gestão, não muda. Tem as especificidades de cada negócio, mas gente é gente. Então, o grande objetivo, acho que ao longo da minha vida, foi tocar pessoas, conectando com um pouquinho da minha própria história. Eu nasci numa comunidade muito, assim, numa estrutura social muito diferente da que tem hoje. E a educação foi me propiciando falar com novas pessoas em vários setores. E nunca deixei de ser professor, efetivamente, de educação física ou nas universidades. E, respondendo à segunda parte da tua pergunta, quando comecei a dar as ações de palestra, os treinamentos eram a base para motivar pessoas. E eu ficava, Vanessa, um pouco pé da vida quando alguém falava, um palestrante de motivacional. Até entender o sentido de motivacional, né? Que assim, o que eu faço, o que eu fazia naquele momento lá atrás sem saber, que era achar motivo para gerar ações. Então, isso é uma ação motivacional. Motivos para gerar ação. E essa perspectiva me levou a poder contar para várias pessoas em vários setores sobre o que é se motivar, ou qual a raiz, qual a essência do desenvolvimento da motivação. Olha, foi isso. E assim começou, né, essa carreira aí que só cresceu e você presta serviço para diversas empresas há bastante tempo, né? Isso. E você desenvolveu um treinamento próprio? Sim. Tem um ponto que eu percebi nessa ação motivacional
é que tem uma primeira, são 3 pilares, mas a primeira é o despertar, que é alguém poder estar inspirado para alguma coisa. E como você se inspira? Vendo um sonho, vendo um líder. Às vezes até com um incômodo, né? É. Algo que te incomoda, Exato. te motiva a mudar. Exato. Então, nesse momento, entender que eu tenho que inspirar pessoas. Nesse momento de levar mais palestras, tocar mais pessoas ao longo da minha jornada. O segundo, que precisa ter uma estrutura de como as pessoas fazem. Porque assim, eu estou motivado. E aí? Como é que se faz isso? Então, precisa ter uma jornada. Um pouquinho antes de a gente começar aqui, você me perguntou sobre o fazer. Né? Então, tem um método do fazer, que é o sonho. Com o sonho, você precisa ter passos de pequenas conquistas. Sim. Então, tem um ponto, só abrindo um parênteses, que muitos acabam errando, que é ter um sonho muito grande e querer dar um passo muito grande e não valorizar as pequenas vitórias. Isso é verdade. Então, montar uma jornada com pequenas vitórias vai te dando sempre uma visão de que, pô, estou melhorando. Um respiro, né? Uma conquista. Né? Então, dentro dessa jornada eu tenho sonho, eu preciso ter steps, cada passinho que eu vou conquistar para chegar nesse sonho. E talvez o terceiro e mais forte, que é entregar o bem, né? Assim, ter uma relação com as pessoas, sempre querendo ajudar servir. o próximo, né? Servir. É muito interessante essa visão mesmo, porque não é que você faça isso para querer ter benefício, mas você acaba tendo. Exato. Né? Porque quando você faz isso de coração puro, sem interesse, realmente você acaba tendo um retorno do universo, sei lá de onde. No outro dia eu vi uma entrevista tua aqui que falava dessa física quântica, que eu também tenho uma conexão muito grande, que é quanto mais você pensa, se posiciona com o teu sentimento para contribuir com pessoas, mais o universo te traz de volta. Alguns posicionam como Deus, como, enfim, cada uma a sua crença. Uma questão de nomenclatura, né? Mas a perspectiva é de servir. Sim. Quando você vai na conexão do servir, que é esse terceiro pilar que eu estou falando, você entrega uma condição de prosperar e de se motivar a construir o teu sonho. Então, a modelagem... Eu acho muito interessante também e importante a manutenção dessa motivação, né? Porque o que às vezes acontece, eu já frequentei alguns treinamentos de autoconhecimento e tal, e as pessoas na hora ficam muito motivadas, aí passa um mês já nem lembra mais, não é? Então é importante a gente pensar nessa manutenção. E talvez o grande diferencial, talvez não, eu diria que é o grande diferencial, em vez de ser uma palestra onde eu estou falando o tempo inteiro, é fazer com que as pessoas venham comigo. Então, todo o tempo tem uma estrutura de dinâmicas onde elas trocam entre elas e eu sou ali alguém que está ajudando, que está modelando, que está facilitando aquela ação. Mas eu tenho alguns depoimentos, mas um deles muito me impactou, né? Que eu falo assim, cara, pela primeira vez que eu vou a uma palestra, que eu sou palestrante. E é bem isso. Embora quem está participando ele não vá à frente para fazer a posição, ele participa dentro daquele grupo. Então, eu acho que isso acabou me dando um diferencial, porque eu customizo essa jornada e fazendo com que todos possam vivenciar aquilo que ele está fazendo. E se colocar no centro, né? No centro da sua vida, não no centro do palco, mas no centro da sua vida, ser protagonista da sua vida. E muita gente tem dificuldade de descobrir essa potência pessoal, né? Sim. Então, quando a gente faz um trabalho e a gente consegue estimular as pessoas a entrarem em contato com a sua essência, a sua verdade, a sua força, a sua potência, nossa, isso não tem preço. Eu tenho uma metáfora, eu trouxe até um presente para te dar, que é da chave, que é abrir, tem uma história, eu te conto depois essa história dessa chave, mas de abrir a mente, abrir a posição e as pessoas terem ali
uma condição naquelas 2 horas de treinamento, 1h30, enfim, depende da situação, às vezes até 3 horas. Porque também é personalizado para cada grupo, cada empresa. Cada empresa me conecta com a necessidade. A necessidade, a gente cria uma jornada. Mas o ponto comum é que todos saem motivados, mas motivados para executar e com ferramentas de execução. Então, hoje a gente tem a internet que nos ajuda de forma exponencial. Fantástico. E um dos pontos que eu faço é ajudá-los, todos que estão presentes, a fazerem vídeos. Fazer vídeo. E faço uma dinâmica onde está aqui, me dá teu celular, eu pego o teu e eu vou plantando para que as pessoas possam fazer vídeos. E ela sai pronta, e às vezes são gestores comerciais que falam, uau, eu aprendi a fazer um vídeo. E isso tem uma conexão maravilhosa. Hoje, com tudo que a gente tem, o tempo que a gente está vivendo, né? Rápido, objetivo, os times comerciais responder. Acho que você viu isso quando você falou comigo a primeira vez, eu te mandei um vídeo. Isso tem um nível de impacto muito grande, porque você está botando ali a tua verdade, o teu rosto, a tua personalidade. E quando eu ensino a tua comunicação e efetivamente a tua energia. Sim, né? Sim. Então eu ensino a todos a fazerem movimentos práticos de como eles vão usar aquele motivo que eu estou dando para várias ações. Olha, não, isso é muito prático e interessante, né? Agora o nosso segundo assunto, que aliás foi o motivo de nós nos conhecermos, é porque o Jorge também está trabalhando com um projeto muito especial, no qual eu também sou assessora de imprensa, e que meu tio está no elenco na criação, Paulo Goulart Filho, com Simone Gutierrez, que é a peça Yaya Me Ajuda. Exato. Uma dessas coisas maravilhosas, eu estava passando 4 meses em Miami, fui para Orlando, prestei serviço para uma startup, e nessa startup, que tem a ver com o mercado de imobiliário, eu queria trazer um influencer. E aí o Paulo tem uma super influência no mercado de Orlando, enfim, ele na Flórida. Ele já está lá 5 anos já, eu acho. Ele e a Kátia já estão lá super estabelecidos. E eu falei, cara, vou trazer o Paulo para ser o influencer. E aí fui conversar com ele sobre se ele tinha a possibilidade de fazer, e ele me falou do Yaya Me Ajuda. Ele já estava com o projeto. Estava com o projeto. Poxa, você é um cara de marketing, de comunicação, me dá a tua opinião. E eu peguei o projeto e li, falei, cara, é sensacional. Você quer dar um briefingzinho do que é para eles? Vamos falar, né? Vamos falar. Então, a IA. Yaya, na verdade, é a IA, a inteligência artificial, que na peça é vivida pela Simone Gutierrez, maravilhosa. A peça é um musical. Exato. E que é um gestor de empresa, que meu tio faz, Paulo Goulart Filho, que vai conversar com a Yaya, que é a IA. Né? Como lidar com ela, né, nesse momento do mundo em que estamos cada vez mais próximos dela, dependentes dela, né? Parceiros dela. Então, nas empresas, essa questão da IA tem sido um grande tema, né? E principalmente como lidar. Aí é que entra o teatro e a arte, né? Exato. E quando eu li, eu falei para ele, cara, isso é maravilhoso, um pouco no cenário do que eu faço, que é tocar as pessoas na empresa, e levar com humor, que é um pouco que eu ponho na minha palestra, mas a peça, o espetáculo tem isso de forma... Texto do Leonardo Alckmin. Exato, com um brilhantismo. Alckmin. Com um brilhantismo de tocar as pessoas com humor, e o Paulo e a Simone botam todos no jogo. Então, quando eu vi, eu falei, cara, parece muito com aquilo que eu faço, que é fazer com que as pessoas da plateia... Eu nunca tive a plateia como um show dentro de um teatro, mas eles fazem que a plateia dancem com eles, possam se movimentar, enfim, é muito lindo. E aí eu falei, cara, isso tem que ir para o mercado corporativo. E ele falou, poxa, eu não tinha pensado nisso. Você me ajuda? Eu falei, cara... A princípio eles estavam pensando na peça para botar em cartaz. Assim. Exato. E a conexão foi, cara, tem um mundo empresarial que precisa disso. Exatamente, é uma necessidade, né? Num momento maravilhoso, porque os treinamentos, talvez tenha sido o grande ponto que eu sou convidado, é que não tem monotonia. O que eu faço é um treinamento de inovação, e eu acho que isso é mais inovador ainda. E tem 3 perspectivas do EEA. Uma é você levar a peça para a tua convenção, então isso dá um brilho especial. O segundo, você levar o teu time
para o teatro, dar um treinamento para eles no teatro, que eu acho que é fantástico, não é? Nós vamos fazer na segunda-feira no nosso auditório aqui. Não, a gente vai para o teatro para fazer. E aí um outro ponto que eu coloquei é de fazer com que isso pudesse ser colocado em vários setores. Então, a IAIA tem uma mensagem única, que é super atual, que é a inteligência artificial, mas ela cabe em vários setores. Então, a perspectiva de... Mas é porque também a IA está em praticamente todos os setores. Ela está em tudo, como a gente estava conversando, né? Eu considero a inteligência artificial uma transformação tão grande quanto a internet. É revolucionário. Sim. Então, não tem mais volta. A gente vai ter que lidar com ela da melhor maneira possível. E é uma ferramenta maravilhosa. Se você tiver um nível de entendimento e de produtividade, você vai colocando ações e ela vai te orientando. E o Paulo e a Simone conseguem colocar isso com dança, com música, arte. Você viu que eles já estão ensaiando, né? Tá nas redes sociais. Tá, e aí me ajuda dentro do Instagram. Eles estão ensaiando lá, né? Em Orlando. E aí, provavelmente em setembro já tenham algumas apresentações aqui, né? E a gente está negociando para fazerem também lá, porque tem uma comunidade muito grande de brasileiros, né? E tem algumas empresas que nos conectaram para poder botar para essa comunidade lá, porque é um treinamento de toque muito diferente. E uma das empresas quer convidar os seus clientes para participarem. Do espetáculo, que também é muito legal. Então, ou seja, dá margem para muita coisa. São esses 3 posicionamentos que eu te falei, né? Dá para trazer, levar a IAIA nas convenções, nos eventos, dá para levar ao teatro e dá para unir toda uma ação promocional de uma empresa de veículos. Pode entregar isso para todos os seus concessionários para que eles recebam treinamento dentro de um teatro. Muito legal. E como a gente estava falando também, levar para uma convenção dá um brilho, levar uma peça para uma convenção dá um super brilho sempre, mas essa em especial é uma peça treinamento, né? Exato. Então não é simplesmente uma peça que você vai assistir, que teu funcionário vai assistir, que seria muito legal também, mas essa ele vai participar de uma maneira efetiva, né? Exato. Vai sair transformado e com um tema que é de extrema necessidade para qualquer profissional hoje em dia. Dentro dessa minha entrada no projeto, eu comecei a falar com o Léo e com o Paulo de botar algumas das ferramentas que eu utilizo na palestra, que é ele sair do show com... o passo é esse, tem que fazer isso, isso e isso para poder lidar com a IA. E a gente está fazendo em 3 etapas. Uma é uma ação preparatória, onde o Paulo e a Simone instigam as pessoas da empresa para se conectarem com o espetáculo. Durante o espetáculo, ele recebe, se você lidar de forma mais carinhosa, amorosa e produtiva com a IAIA, você vai ter benefício maior. E a gente entrega um conjunto de ferramentas, dos steps, que as pessoas devem pegar para botar para usar em prática, né? É maravilhoso e necessário, né? Porque a inteligência artificial hoje em dia, a gente estava, né, falando da importância e como ela conhece a gente. Eu acredito que muitos funcionários de empresas têm um medo, né, de lidar. Então, acho que esse sentimento deve existir, né? Tem uns que se dão melhor com tecnologia e tem outros que fazem o que tem que fazer, vão lá, fazem a planilha e tal. Mas e a IA? Né? Como ela vai mudar a sua vida profissional? Eu acho que o medo existe. Porque é muito diferente. Vou fazer uma pequena inversão, mas conta a tua relação com a IA que você estava me contando. Eu estou, assim, absolutamente conectada com a IA, mas, né, especificamente o ChatGPT, porque eu já usei o Gemini, já usei uma DeepSeek, eu acho que briguei com essa. Não gostei dessa, porque fui fazer uma pergunta sobre mim, ela respondeu errado, me retrucou, falei, o que é isso? Quer saber mais de mim do que eu? Tô falando que você tá errada, menina. Agora, o ChatGPT é impressionante, ele realmente me conhece mais do que eu. Isso eu não tenho nem como argumentar, porque ele me quebra de uma maneira... não sei, eu acredito que tenham pessoas que se deem melhor com Gemini, outras com DeepSeek, mas é uma relação que a gente estabelece.
E essa relação da peça é trazer com humor, com essa conexão de que isso é uma coisa muito boa. Pô, porque é assustador, é muito, muito transformadora essa relação. Então, se a gente não se preparar, a gente fica assustado mesmo. Sim. Porque é potente o negócio. Então, efetivamente, o Iaiá Me Ajuda é um espetáculo que pode transformar vidas nesse momento aqui. E isso numa relação com as empresas que precisam desse treinamento. Desse treinamento para as pessoas. E utilizando o teatro como ferramenta, que sempre foi uma ferramenta maravilhosa de treinamento. Tem uma fala do Paulo, que foram duas, mas uma me impactou muito, que ele colocou quando a gente começou a conversar e falou: cuida dessa atividade de marketing comercial, porque, Jorge, o meu grande ponto é subir no palco. É ver o brilho que você também faz, que é entregar e ver o brilho no olhar das pessoas, e quanto que o artista, numa atividade secular, sim, né? De milênios, pode vidas. transformar aquele momento, aquela emoção, aquele sentimento, e isso modifica o mindset. Ou seja, abre a chavinha. Definitivamente naquele momento, com emoção, algumas ações que podem impactar a vida Porque o dele. mundo, às vezes, nos sufoca nesse sentido, né, da emoção. Você não pode chorar, você não pode ter contato com a sua emoção. Isso está se transformando, né, com os tempos, ainda bem. Os homens sofriam muito, né, com essa questão, o homem não chora. Então, isso criou uma crença limitante, né, neles, dessa dificuldade da relação com a emoção. Sim. Você imagina o quanto isso não impactou as pessoas das gerações um pouco mais passadas, não podiam chorar. Pelo amor de Deus, gente, chorar faz parte da nossa sensibilidade, né? Rir, chorar, sentir. A gente está vivo, a gente está aqui para aprender a lidar com essas emoções e não bloqueá-las, né? Então, elas foram bloqueadas por muito tempo. E a arte é uma ferramenta maravilhosa, teatro em específico, mas todo tipo de arte. Ela te conecta com a tua sensibilidade, com a tua emoção. E a partir daí, a tua vida em todas as áreas começa a ter uma caminhada diferenciada. Exato. Ainda bem que eu posso chorar em qualquer ponto, porque eu adoro chorar. Ah. Adoro, não, eu sempre choro, vai. Em qualquer atividade. Os meus filhos brincam comigo que, às vezes, com propaganda de Natal da Coca-Cola, eu estou chorando. Mas isso é raro. As pessoas sufocam muito as emoções. Sim, e por isso que às vezes vão a um teatro e sentem aquilo e são tão impactadas. Porque não estão acostumados a sentir essas emoções, né? Isso eu acho que o espetáculo traz de forma brilhante. E no momento das organizações, que esse human to human, né, que é pessoas que vão entregar para pessoas. E esse é o grande diferencial no meu juízo de valor hoje. É o olho no olho para falar da IA. Exato. É o humano para receber o tecnológico. Cada um de vocês já deve ter tido a experiência de falar com esses robozinhos em qualquer ligação que você vai fazer, que você fala: cara, eu quero uma pessoa para falar. Tem alguém aí que vai falar comigo? Então, as organizações boas já sacaram que é humano para humano. E nessa perspectiva que a Iaiá traz, ela toca os sentimentos e fala: se você conduzir essa atividade onde um humano pode se conectar com outro humano para entregar mais valor para ela, essa é a grande busca. E as grandes marcas hoje estão fazendo isso com maestria. Então estão precisando desse tipo de treinamento mesmo. Aliás, quem estiver ouvindo a gente e quiser levar a Iaiá Me Ajuda para sua empresa, ou ir até o teatro assistir Iaiá Me Ajuda com seus funcionários, como é que faz? Eu acho que tem um elemento muito simples, né, que é entrar lá no iaiameajuda.com.br. No site, tem o Instagram do Iaiá Me Ajuda, e fazer a conexão com o nosso time comercial. Eu estou à frente desse time, talvez no humano para humano, talvez nesse momento você vai falar comigo. Diretamente com o Jorge. Mas a perspectiva é entender cada cenário, customizar. Tem uma parte na peça que as frases podem ser modeladas de acordo com a empresa. Então, do tipo, a empresa B está lançando um produto X. Sei. E tem alguém responsável por esse produto. Dá para botar, tem um espaço na peça para botar, e o Paulo e a Simone falam com o nome da pessoa, com o nome da pessoa, com o CEO da empresa. Legal, né? A gente deixou o início para que
alguém representante da empresa faça a abertura antes do Paulo entrar, e o Paulo entra na plateia. Como se ele fosse da empresa. Exato. Então, é genial, é genial. Eu fiquei encantado, primeiro pelo meu viés de comunicação, mas segundo por essa minha atração pela inovação, porque realmente esse ponto é inovador. É inovador e pode ser muito impactante para o atual momento da chegada da IA, e nessa busca de fazer com que os funcionários tenham sentimentos. Exato. Eles entendam quem está do outro lado, não é apenas um número, é o cliente, é ele que modifica todo o posicionamento da organização. Se não tiver cliente, nada acontece. É como a gente, não tem público, nada acontece. Exato. A gente tem que ter essa troca. Exato. A troca é essencial, né? Então, se você está ouvindo a gente, está aí com a sua empresa nesse momento aí de transição, com a chegada da IA, os funcionários apreensivos, né, ou com medo até, olha que oportunidade interessante de você trabalhar os seus funcionários com esse foco artístico, com humor, porque o humor também ajuda muito a conectar. O humor é uma ferramenta fantástica de conexão, porque eu agradeço pelo humor, agradeço pelo amor e pelo humor, porque o amor me segura muito, e o humor também me segura muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Às vezes só o humor salva, e é verdade, né? Porque o humor, ele te dá ele te quebra. Às vezes você tá ali com uma situação ruim, complicada, difícil, aí você tem um insight de humor, você dá aquela gargalhada, acabou o problema. Exatamente. Isso é maravilhoso. Eu chamo isso de exercício de transferência de felicidade, né? Essa perspectiva de você usar o humor para tocar nas pessoas, para transferir para elas a ação de felicidade, e às vezes é muito impactante, porque o dia a dia te leva não ria, a ser sério, né? Liquidificador ali, mudar essa essência, essa chavezinha pode tocar. Faz toda a diferença. E trazendo um componente para você que vai despertar sobre, será que tem um investimento muito alto no espetáculo? Essa perspectiva que nós aprendemos a colocar, que é dividir por pessoa. Então são 300 pessoas no teatro treinadas por um ticket mais barato do que ir ao teatro. Olha, super customizada para você. Então, custo-benefício excelente. Jorge, infelizmente nosso tempo já acabou. Não pode. Assim. Então, peraí. Eu te trouxe um presente. Eu quero que você abra. Me diz uma palavra que te impactou no nosso papo aqui. Uma. Inovação. Boa. Então, você tem aí dentro um papelzinho para você colocar com essa tua visão mística o nome inovação. E a partir de agora você tem a chave para poder abrir mais e mais mentes. Adorei! Abrir mais e mais mentes e mais portas e mais oportunidades e mais caminhos. Obrigada, Jorge. Obrigado. Adorei! Muito obrigado. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho do meu sábado com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, podem falar através do Instagram, @VanessaGoulart, com 2 T's no final. E também tem o canal no YouTube, Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho, e até sábado que vem. Beijo. Obrigado.